seja, 6 meses depois, ela já foi concedida. Tem que estar casado no mínimo há 3 anos, mas tem que ser aqui tudo bem certinho. Então eu precisei refazer essa certidão, sim. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Artilene, moro na Alemanha há 7 anos e aqui no canal eu compartilho com vocês a minha vida, como realmente é morar aqui na Alemanha, desafios, trabalho, burocracias. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. Também não esquece de deixar o like logo no começo do vídeo, porque isso ajuda muito. E se puder, também deixa um comentário. Acabei nem falando, mas eu moro aqui na Alemanha com o meu marido e o nosso bebê de 1 ano e 2 meses. E o vídeo de hoje eu quero trazer um assunto com vocês que, na verdade, eu já fiz isso ano passado e estou trazendo agora, que é sobre a minha naturalização italiana, né? A minha cidadania italiana aqui na Alemanha. Eu pedi aqui da Alemanha. Então eu vou contar o passo a passo para vocês de como que eu fiz tudo aqui. Para você poder solicitar, né, essa cidadania por casamento, você precisa entrar no site do consulado, né, de onde o seu marido ou a sua esposa é inscrito, para você poder ver toda a documentação, porque eu não sei se muda de país para país, mas eu vou falar aqui referente à Alemanha. Para quem não sabe, o meu marido, ele é cidadão, né, italiano, ele é brasileiro também, mas ele tem a cidadania por sangue. Então eu, como esposa, posso pedir também, né, essa naturalização, que é a cidadania também, mas ela chama de naturalização porque não é por sangue, né? No caso do meu marido, foi um parente, né, dele, sei lá, trisavô dele, da Itália para o Brasil. Então ele tem laços sanguíneos com um cidadão mesmo da Itália. No meu caso, é por conta, né, então, do meu marido, então por isso que é uma naturalização. E só para falar para vocês que eu iniciei a minha saga, né, da cidadania italiana aqui na Alemanha em janeiro de 2024 e em junho de 2024, né, ou seja, 6 meses depois, ela já foi concedida. Então, assim, foi muito rápido. Eu sei que no Brasil demora muito tempo, mas eles têm aí um tempo, né, de 24 até 36 meses para conceder, né, essa cidadania. Então o meu foi assim muito rápido, e das brasileiras que eu vi que fizeram aqui também, até uma amiga na Inglaterra, também foi assim coisas de meses, assim, muito rápido. E eu vou começar pelos requisitos, né, que são necessários para você poder fazer essa solicitação. Primeiro de tudo, o marido ou a esposa deve estar inscrita no AIRE da jurisdição de onde vocês moram. Por exemplo, se você mora no Brasil, tem que ver qual consulado em que você está inscrito e precisa estar inscrito. Você não, no caso, né, a pessoa que tem a cidadania. Tem que estar casado no mínimo há 3 anos para poder dar entrada nessa solicitação, e esse tempo cai para 1 ano e meio se caso vocês tiverem filhos. Também pode ser filhos adotivos. E para você fazer essa solicitação, você precisa ser casado no papel mesmo, no civil. Não só uma união estável. União estável não é válida, então precisa realmente estar casado, ter, né, a sua certidão de casamento. E essa certidão de casamento, ela precisa ser transcrita na Itália, ou seja, precisa ser enviada, né, do consulado do Brasil, caso você esteja no Brasil ou no lugar que você estiver, e eles enviam essa documentação, nessa sua certidão de onde você casou, para a Itália, para poder ser transcrita lá na comune onde foi reconhecida a cidadania do seu cônjuge, da sua esposa, enfim. No dia de assinar, né, o decreto, caso dê tudo certo, o requerimento, vocês precisam estar casados, então não podem estar em processo de separação, ou estar divorciados, ou estar separados. Vocês precisam estar juntos, tá, para poder assinar, né, esse decreto. Precisa ter o conhecimento da língua italiana no nível B1, tá? Não pode ser menos, tem que ser no nível B1, numa escola reconhecida, que tem também no site, quando você vai fazer esse requerimento, tem lá. Eu fiz pelo CELI, pela Universidade de Perugia, em Colônia. E aí também, né, entre os requisitos, precisa estar ali os comprovantes de pagamentos e taxas. Então agora eu vou falar para vocês os documentos necessários, e eu também vou dar uma dica na certidão de nascimento de inteiro teor, que aconteceu comigo. Eu tive que mandar fazer de novo e gastei o dobro, né, do que eu teria gasto em uma certidão apenas, mas tem que ser aqui tudo bem certinho. Não tô falando aqui na Alemanha,
Eu tô falando nessa questão das documentações, né, desses documentos, para você poder pedir a sua cidadania, não pode ter nenhum erro, porque qualquer erro eles apenas descartam e você tem que fazer tudo de novo. Então a certidão, a sua certidão de nascimento em inteiro teor. Eu sei que muita gente acha que depois que casa só usa certidão de casamento e para muitas coisas sim, mas para alguns documentos específicos, por exemplo, quando o Vincenzo nasceu aqui na Alemanha, a gente também precisou da nossa certidão de nascimento. E você pode solicitar essa certidão de nascimento, né, no cartório da sua cidade. No caso, quem pediu foi a minha mãe e no caso do meu marido, né, para essa questão do Vincenzo, foi a minha sogra. Então eu acredito que não precisa de um documento registrado para a pessoa poder ir lá tirar, pode ser um parente. Mas isso foi no nosso caso que aconteceu, né? Então eu pedi a minha certidão em inteiro teor e ela tem que ser traduzida e apostilada para o italiano com tradução juramentada. E também tem no site do consulado uma lista de nomes, né, de endereços de tradutores juramentados, tanto no Brasil quanto na Alemanha. No caso, como o meu documento veio do Brasil, então eu tive que traduzir no Brasil. E já vou deixar uma dica aqui para vocês também da E-Traduções, que traduziu todos os meus documentos. Na verdade, desde 2018, eles fazem traduções para mim de vários documentos, porque eu já precisei de bastante coisa aqui, então eu vou deixar a dica aqui para vocês. Eu também consegui com eles, né, de tanto fazer documentos, um cupom de desconto para vocês de 5% de desconto. O link vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram usar. E para quem precisa de documentos traduzidos, apostilados, sabe o quanto isso é caro. E 5% de desconto já ajuda bastante. Então, na questão da minha certidão, né, ela precisa ser inteiro teor, então vem muito detalhado o que aconteceu. Na tradução, eles traduziram ao pé da letra, como estava no documento, né? E daí teve uma parte que está escrito que eu comecei a assinar o nome de Artilene Bellarmino Moser, né? Porque eu era Artilene Bellarmino de Almeida. Só que na Itália eles não aceitam assim, né, nesse caso. Então eles aceitam, passou a usar o nome de. Então eu precisei refazer essa certidão sim, porque não foi em tempo hábil, né, só para eles corrigirem. Na verdade, já estava pronto essa documentação. Quando eu mandei uma cópia para a pessoa que estava cuidando para mim, né, no consulado de Colônia, ele falou, olha, eles não vão aceitar esse documento, eu posso até mandar, mas eu tenho certeza que eles não vão aceitar, porque precisa ser que você passou, né, a se chamar assim, e não apenas passou a assinar. Então eu tive que refazer e já fica essa dica para vocês, quando vocês forem fazer esse documento, já pede para fazer desse jeito, porque com certeza vai dar 100% certo. Registro criminal e de todos os países que você já morou a partir dos 14 anos de idade. Então, como eu só morei no Brasil e aqui na Alemanha, então eu entrei na Polícia Federal, né, do Brasil e fiz lá a minha solicitação do meu registro. E esse registro também precisa ser traduzido e apostilado para o italiano. No caso do Brasil, eles não cobram nada por esse documento. Aqui na Alemanha, eu não lembro, eu acho que eu paguei 30 euros para ter esse documento de registro criminal. E aqui também precisou de uma tradução para o italiano, só não precisou da apostila porque é um documento oficial, né, aqui da União Europeia, então eles aceitam só com a tradução. Mas daí no caso do Brasil, não paga o documento em si, mas paga a tradução e a apostila, que sai bem mais caro. E esse documento ele não pode ter mais de 6 meses, tá? Então, na verdade, eu indico, antes de fazer qualquer documentação, passa na prova do B1 de italiano, porque essa sim acho que é a fase mais difícil e tem que esperar, né, ainda pelo resultado, às vezes 3, 4 meses. Aqui, pelo menos, é assim, a gente espera de 3 a 4 meses, no Brasil eu não sei como que é. Então, nesse caso do B1, né, da língua italiana, você precisa fazer uma prova específica no site do consulado, né, como eu falei, tem lá a lista das escolas e instituições que fazem. Na época, eu fiz em 2021, só para vocês terem noção, e só dei entrada em 2024. E esse documento ele não tem validade. Eu acredito que é a partir de 5 anos ou algo assim, mas não tem nada no site também, então eu acredito que não tenha validade alguma.
Então, eu fiz a prova e eu não recebi o certificado. O que aconteceu foi só que eles enviaram lá nem foi no e-mail, foi na própria página que eu tinha passado, né, tinha conquistado o B1. Então eu imprimi aquela página e foi o meu documento de prova, né, que eu tinha passado no B1. Cópia da certidão de casamento, mas não a nossa certidão brasileira, a certidão da Itália. Sim, tem que pedir a certidão na comune onde ela foi registrada. E eu recebi por e-mail, imprimi e eles aceitam assim mesmo, tá? Eu achei até estranho porque é uma folha tão simples, a nossa certidão brasileira eu acho uma certidão muito bonita. Mas da Itália foi uma folha bem simples, não sei se é assim mesmo, mas é uma folhinha assim, tipo uma folha sulfite normal. E aí essa certidão, como tá em italiano, né, ela é uma certidão internacional, então você não precisa fazer nada de tradução, apostila, nada disso. Vai precisar também do seu documento de identidade, no meu caso, né, o passaporte e o meu visto aqui da Alemanha. Comprovante de pagamento de 250 euros, e esse é depois que você preenche todo o requerimento, né, que você tem que preencher online, e eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, daí tem a taxa administrativa de 250 euros. E agora a gente vai para 4 fases. A fase 1 é essa fase onde vocês vão preencher, né, esse formulário online. Mas aqui vocês têm que prestar bem atenção. Por quê? Porque qualquer erro, né, e você enviou, eles vão falar que, né, e volta para você um e-mail ou no próprio portal lá falando que teve um erro, vocês têm que fazer tudo novamente. Mas o que acontece? Não pode ser com o mesmo e-mail. Então vocês têm que criar um e-mail novo para poder fazer essa solicitação de novo. Então tem que prestar bem atenção. O que eu sugiro é leia página por página para ver o que eles estão pedindo. Tem um vídeo muito legal aqui, eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar aqui o link para vocês, que foi o vídeo que eu vi antes de preencher online. É um vídeo muito bom, ele faz o passo a passo, então ajuda muito. E eu ficava assim, uma página olhando o vídeo para ver se estava bem certinho e na outra preenchendo o formulário. Então façam isso bem certinho, não fiquem afobados ou nervosos. Tenham paciência porque essa fase é muito importante, porque senão atrasa muito mais, né, o seu requerimento. Na fase 2, você vai esperar, né, para ver se deu tudo certo e caso seja positivo, você vai receber um e-mail, né, ou no próprio portal te convocando para ir até o consulado e levar todos os documentos em original, porque lá, daí no dia, eles fazem a autenticação, por exemplo, do seu documento, né, de identidade, passaporte e da sua certidão de casamento italiana. Porque como eu falei para vocês, vem, né, por um e-mail, então eles têm que fazer lá e tem que colocar um selo. Enfim, é isso. Então, aí, caso, né, nessa fase 2 não for aceito, você vai ter que fazer tudo de novo, como eu falei, porque às vezes daí deu um erro e aí vocês vão ter que criar um outro e-mail para poder fazer esse requerimento novamente. E todos esses documentos que eu citei para vocês, nessa fase 2, quando vocês levam, né, até o consulado, esses documentos originais ficam todos com o consulado, porque daí esses documentos vão ser todos enviados para a Itália. Na fase 3, eles vão analisar, né, toda a documentação e eles têm de 24 até 36 meses para poder fazer essa análise e conceder a cidadania ou não. Caso tenha algum erro, algum documento que está fora de ordem ou que eles viram que não está certo, eles não vão conceder, né, a cidadania. Mas se tudo estiver certinho, o Ministério do Interior ele envia então esse decreto para o consulado responsável, né, da sua jurisdição. Então, por exemplo, o nosso aqui agora é Colônia. Então, tudo que a gente precisa fazer em questão da cidadania italiana, em questão de registrar alguma coisa, por exemplo, agora eu quero fazer a minha identidade italiana, né, tanto do Felipe e do Vincenzo, é tudo agora ali no consulado de Colônia, então tudo a gente recorre a eles. E na fase 4, né, depois que você já recebeu o decreto, no meu caso eu recebi pelo portal mesmo e também um e-mail do consulado, né, do consulado de Colônia, da pessoa que estava
ali me ajudando, né, que fez toda a solicitação, inclusive um senhor muito fofinho, muito querido, tem uma foto com ele no Instagram, porque ele me ajudou em um papel que eu não estava conseguindo fazer o upload dele no computador. E, gente, essas coisas assim, as pessoas, né, desses lugares, geralmente, eles não são muito solícitos, mas esse senhor foi assim, ó, bênção de Deus, me ajudou, fez o upload no site do Ministério do Interior, assim, foi um querido, amei demais ele. Inclusive, ano passado foi o último ano dele e esse ano ele já está aposentado. Então, você vai receber, né, esse decreto e é tão legal receber esse decreto falando, né, que foi concedida a cidadania italiana para você. E aí, depois de concedida, né, a cidadania, você ainda não é cidadão italiano, sim. Porque antes de ser cidadão italiano, você precisa fazer um juramento no consulado. E aí, quando foi, né, concedida para mim a cidadania italiana, o próprio consulado já me enviou também um documento para eu assinar e o Felipe também assinar, para a gente já tirar ali, escanear, né, e já enviar de novo para o consulado para eles poderem marcar essa data do juramento. E eu também tive que anexar junto com esse documento a minha permissão de residência aqui, né, o meu visto, um Meldungsbescheinigung, que é um comprovante de residência, né, que eu moro aqui, o meu passaporte, né, uma cópia do meu passaporte. Tive que solicitar também um novo registro criminal, sim, um novo registro criminal. Dessa vez não precisou fazer a tradução, então era só registrar. E chegou assim em uma semana, foi bem rapidinho. E a data também que eles marcaram, né, para me fazer o juramento, foi 2 semanas depois, então deu tudo certo, graças a Deus. Também tive que pagar uma taxa de 52 euros para taxas administrativas ali do consulado. E aí, tudo assinado, tudo enviado, tudo maravilhoso, eles marcaram a data para mim fazer o juramento. O juramento é em italiano, na verdade, né, toda a conversa no consulado é em italiano. Eu já fui no Brasil, eles falam, né, com a gente em português, mas aqui é em italiano. Acredito que, na verdade, cada país fala a língua do país, né? E aí chegou o dia de fazer o juramento, daí tem lá um juiz com uma mesa bem legal, assim, daí tem escrito, né, o que você vai falar. E no dia tinham 3 marroquinas comigo também para fazer esse juramento. E o juramento eu vou ler aqui para vocês, no dia foi em italiano, mas eu vou ler em português aqui. Juro ser fiel à República e observar a Constituição e as leis de Estado. É bem curtinho, enfim, achei muito legal. E daí na hora você já assina um documento lá. E daí fica com uma cópia para você e a que você assina fica lá para o juiz. E foi muito legal. E eu amei muito passar por essa experiência porque, tipo, eu fiz sozinha, tudo sozinha. Claro, eu vi o vídeo, né, do rapaz que fez o passo a passo, mas é muito bom quando tu faz tudo sozinha, tu sente assim que, ai, deu tudo certo, graças a Deus. E aí você só se torna cidadão italiano no dia seguinte do juramento. Isso é muito interessante também. A minha cidadania ela foi reconhecida no dia 6 de junho de 2024. E acho que o juramento foi logo umas 2 semanas depois, então foi bem rapidinho. Em agosto eu já fiz o meu passaporte italiano. E aí, a própria pessoa que estava cuidando para mim, né, esse senhor que estava cuidando, né, de todo o meu caso, ele mesmo já marcou o meu passaporte e foi muito rápido, porque quando a gente entra para fazer o passaporte italiano aqui, tipo, demora meses, 3, 4 meses, e o meu foi 1 mês depois. E até no dia quando eu fui fazer, ela falou: nossa, você reconheceu a sua cidadania há 1 mês e já tá fazendo passaporte? Que rápido. Foi alguém aqui de dentro que marcou para você? Daí eu falei: sim, foi aqui de dentro mesmo. Daí ela: tá bom. Então eu acredito que como ele, né, tem acesso, ele conseguiu uma data para mim, rapidinho. E foi isso. Essa foi a minha história, minha saga com a cidadania italiana. Mas eu amei passar por essa fase, foi estressante, né, porque tu tem que fazer tudo bem certinho e eu sou uma pessoa bem ansiosa, mas assim, deu tudo certo. Eu espero que dê tudo certo para você também que vai fazer, né, essa solicitação. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário, deixa o like também. Até o próximo vídeo. Tchau!